Eu vou utilizar essa paleta de sombras aqui da Ruby Rose, que eu amo as cores dela. Simplesmente perfeitas. Eu vou utilizar essa cor clarinha. E nessa hora, se vocês não tiverem uma sombra clara assim, pode ser um pó compacto, tá? Porque o que eu quero? Eu quero selar essa parte aonde não pode grudar sombra, que é aqui na lateral do nariz, é aqui no final do olho. Pode até passar aqui abaixo da sobrancelha, porque se chegar a sombra muito escura perto da sobrancelha, vai perder a divisão do que é sobrancelha e do que é maquiagem de olho, e não vai ficar bonito. O que difere uma maquiagem amadora de uma maquiagem profissional nem sempre é só os produtos. A maioria das vezes é o acabamento. Eu, por exemplo, gosto de trabalhar com maquiagens intermediárias. Elas não são super baratas, mas também não são as mais caras e importadas. E eu consigo um acabamento bem legal. E eu tô passando essas dicas agora pra vocês. Então, qual é a primeira cor que a gente escolhe pra fazer o esfumado? Independentemente da técnica, você vai precisar de uma cor de transição para que a cor mais escura ou mais colorida que você vai colocar no olho, ela vai sumindo para a pele. Então, eu indico muito que seja um tom parecido com o tom de pele. Pode ser um marrom, ou talvez um marrom mais rosado, ou um marrom mais alaranjado, mas desde que seja um tom de marrom, porque a nossa pele também é marrom. Eu vou utilizar esse tom aqui, que ele é um pouquinho rosado, mas eu gosto bastante de usar ele para fazer transição. E eu vou desmarcar de novo, porque às vezes eu fico falando e já vai marcando, e tem que desmarcar, tá? Eu pego uma quantidade de sombras no pincel e eu vou depositar aqui no olho. Sempre cuidando para não passar aqui do final do olho. Porque se a gente descer muito essa sombra desse risco aqui, que a gente tem a linha imaginária da linha d'água até a sobrancelha, a gente vai ficar com um aspecto de olhar caído, de olhar triste. E eu acredito que ninguém queira passar um aspecto de tristeza quando tá usando maquiagem. Ainda mais porque a gente geralmente se maquia para ocasiões felizes. Festas, então a gente não quer passar essa impressão de tristeza. E eu vou pegando sombra, tá? Vocês vão ver que nos tutoriais que eu posto, às vezes parece que eu peguei a sombra uma vez. Porque eu acho que fica muito cansativo vocês verem que eu tô pegando sombra, depositando, pegando sombra de novo. E por que a gente precisa colocar tanta sombra? Às vezes parece até estranho, né? Pra que tanta sombra nesse olho? Mas o corretivo que tá embaixo, ele precisa ser selado. Assim como nós selamos a nossa pele, a gente precisa selar os olhos para que pigmente bem essa sombra e também para que não comece a acumular. Vocês têm também na hora da aplicação, vocês têm que ir mais ou menos pensando qual que é o formato que vocês vão seguir nesse olho. Os formatos mais comuns são o arredondado ou aqui no finalzinho alongado. Existem inúmeras técnicas de maquiagem, mas eu vou trabalhar com vocês hoje algo mais básico, porque vocês vão começando pelo básico, que é certo, é certeiro. Outro ponto que vocês têm que cuidar bastante, se os olhos são próximos ou afastados. E como que a gente sabe? Mais ou menos vocês conseguem perceber aqui, ó, se o cantinho do nariz, ele for muito... O cantinho do nariz tem que dar pro cantinho do olho. Resumindo, é isso, uma regra assim geral. Na análise facial, eu faço um pouquinho diferente essa análise. Mas para facilitar para vocês, essa regrinha também se aplica, tá? Tem que ser mais ou menos o tamanho do olho entre o cantinho interno e o cantinho externo e o cantinho interno é o tamanho entre os cantinhos também.
É uma referência para vocês terem. O meu olho, ele é um pouquinho aproximado, mas coisinha pouca mesmo. Então, eu não posso escurecer essa parte. Quando o olho é muito afastado, se a gente clarear essa parte, eu já tive uma cliente que ela comentou comigo, que eu fiz a análise facial dela, e ela comentou comigo, Carol, uma vez eu fui fazer uma maquiagem e fizeram pra mim aquela técnica de iluminar aqui no cantinho. Gente, vocês imaginam como é que ficou a maquiagem da menina? Parecia que ela tinha cada olho assim, ó. Juro pra vocês. Por isso é muito importante cuidar das proporções, porque fica estranho. Pode ser que a menina ela nem percebia no dia a dia dela que ela tinha essa diferença, essa distância de olhos. Mas quando a gente passa maquiagem, todos os contrastes do nosso rosto, eles ficam ainda maiores. Então, ela conseguiu perceber muito bem que ela tinha essa diferença, entenderam? E na hora de esfumar, primeiro eu aplico a sombra, tá? Pra fazer o formato mais ou menos que eu quero. Aqui falta um pouquinho de sombra, mas também nada impede depois de voltar com mais sombra. Eu pego o pincel na pontinha, por quê? Quando eu pego o pincel aqui perto, é que tipo, quando a gente pega pra escrever, vocês podem testar isso com uma caneta na casa de vocês. Peguem aqui e escrevam. Vocês vão fazer um traço super firme. Agora tenta pegar na pontinha da caneta pra escrever. Vai sair um monte de rabisco, porque ninguém escreve segurando na ponta da caneta. Então, para vocês terem essa leveza na mão, vocês têm que segurar aqui na pontinha. E sem pegar mais produto, eu vou só na bordinha dessa sombra. Porque o que eu tenho que pensar? Eu via no começo do YouTube e tal, quando eu não sabia me maquiar, não tinha muito curso. Então, eu assistia muito vídeo no YouTube. Até hoje eu assisto e amo, só pelo entretenimento. E eu via a Mariana Saad, não sei se vocês conhecem, mas ela pegava aquele olho e ela esfumava assim. Só que, gente, se eu começar a esfumar aqui essa sombra aqui no meio, eu vou abrir um buraco, porque aqui precisa ter bastante cor. Aonde que eu quero apagar a sombra é aqui. Eu vou chegar mais pertinho para vocês conseguirem ver bem. Eu vou só aqui, nessa beiradinha, mal e mal, encostando o pincel. Vocês podem ver que eu não tô amassando o pincel no meu olho. Então, só dando uma esfumadinha aqui, para que essa sombra ela se apague. Então, nessa hora, eu vou levando ela também para onde eu quero. É importante finalizar aqui essa parte também. Eu gosto sempre de dar uma alongadinha nos meus olhos. Vocês lembram que a gente passou aquela sombra clarinha? Então, aquela sombra clarinha que a gente passou antes não vai deixar essa cor chegar bem forte em cima. Vocês também podem testar em casa. Se vocês tiverem maquiagem, qualquer tipo de sombra, se vocês não tiverem base, pode ser um creme. Porque eu sei que tem gente que não tem muita maquiagem, mas quer aprender pra saber o que comprar. Então, passa em um lugar assim na mão. A sombra sem... Gente, eu posso fazer isso aqui agora, 2 segundos. Aqui eu passei o primer que veio na paleta mesmo. E eu tô grudando a sombra aqui, ó. Ó como gruda. E agora a mesma sombra sem nada. Vocês conseguem ver a diferença de cor? Então, não é que vocês não sabem... Ou não é que... A metralhadora Carol começou. Não é que vocês compraram produtos que não são bons. É porque, às vezes, a técnica, ela não tá adequada. Toda sombra, ela pigmenta melhor numa base molhada. Toda sombra. Porque a sombra é um pó, entenderam? E o pó, ele precisa grudar na base, que pode ser um corretivo, pode ser um creme. Existem vários produtos diferentes. Eu sempre uso corretivo, tá?
Agora, pra melhorar essa transição, eu vou voltar com o mesmo pincel, porque ele já tá limpo nessa altura. E eu vou vir com a sombra clarinha, aquela primeira sombra que a gente utilizou. E eu vou voltar aqui pra esfumar. O esfumado é muito vai e vem. Porque às vezes uma sombra ela vai dominando, a sombra que a gente coloca depois, ela domina a sombra que tava antes e a gente perde a sombra de antes. Então a gente precisa voltar. Porque geralmente a gente começa com a mais clara e vai pra mais escura. Então a mais escura tem mais facilidade de cobrir a mais clara. E foi bem rapidinho e vocês conseguem ver que o meu esfumado melhorou muito, muito, muito. E agora eu vou aplicar uma sombra um pouquinho mais escura. Porque geralmente a gente tem essa preferência de aplicar a sombra mais escura. Eu vou usar esta sombra aqui. Outra coisa que acontece com as sombras, e eu vou falar isso pra vocês porque eu ficava frustrada que eu achava que eu não sabia maquiar. Mas existem fórmulas de sombra diferentes no mercado. Não é porque você comprou a sombra de uma marca que todas as sombras do universo são assim. Senão não existiria paletas de R$700. Que não é o meu caso. Mas existem. Então, às vezes, aqui, nessa segunda sombra que eu vou aplicar, eu já selei a base que estava molhada. Então, às vezes, a sombra que vem depois, dependendo da fórmula, não pigmenta. Aí, o que precisa fazer? Passar um corretivo de novo, ou não um corretivo, porque vai adicionar cor. Mas, às vezes, até uma manteiga de cacau, um fixador, qualquer coisa que dê um grudinho ali. Eu vou vir com o pincel menor, então eu sempre vou aplicar a sombra mais escura dentro da sombra mais clara que eu apliquei antes. E a mesma coisa de antes. Primeiro eu vou pigmentar aqui, vou grudar a sombra e vou pegar um pouquinho mais, porque como a minha pálpebra é gordinha, eu preciso dar uma profundidade aqui, senão não fica bonito, não valoriza, parece que eu tô com o meu olho praticamente fechado. E eu gosto de diminuir ele quando eu chego aqui, ó. Eu dei uma arrastadinha aqui, mas não foi uma esfumada. Eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Pigmentando com calma essa sombra. Por exemplo, quem tem a pálpebra não, o côncavo profundo aqui, nessa hora não é bacana colocar a sombra escura, porque o côncavo profundo, ele vai ficar ainda mais profundo. Eu tô vindo com essa sombra escura porque eu preciso dar profundidade pro meu côncavo. Mas quem já tem profundidade, não precisa. Então, se quiser, pode aplicar só um tom de sombra e depois iluminar da forma que eu vou mostrar pra vocês. E por que eu já não venho esfumando essa sombra? Porque primeiro eu tenho que depositar a cor aonde eu quero a cor e eu só vou esfumar a bordinha. E eu vou voltar com o pincel de antes, sem nenhuma sombra, e vou só na bordinha esfumar. Com delicadeza. Eu já consigo fazer mais rápido, porque eu tenho prática, mas não tem problema se vocês fizerem bem devagar. O importante é não arrastar com força esse pincel. Por quê? Se você arrasta com muita força, você pode fazer um buraco na sua pele. E não fica bonito. Eu faço a mesma coisa dos dois lados. Não tem problema aqui no meio do olho a sombra chegar mais perto da sobrancelha, porque a gente pode ter esse ponto mais alto no esfumado. O que às vezes fica estranho é se, tipo, aqui no fundo tem a sombra mais escura. Não é o movimento natural dos olhos, não é algo que a gente busque fazer. Por exemplo, ontem eu falei bastante na nossa aula sobre que a gente busca repetir
coisas que naturalmente a gente tem. Então, por isso que a gente usa um blush mais rosado, ou um batom marrom, ou avermelhado, ou rosado, e não um batom azul, um blush verde. Por isso que a gente às vezes acha demais uma maquiagem azul e não uma cor de rosa. Tipo, essa é um rosa, mas é um rosa que parece um tom de pele. Agora, dá para fazer várias coisas. Essa geralmente é a base para várias e várias técnicas. Mas hoje eu vou parar por aqui. Dá para botar mais uma sombra aqui para deixar mais escuro? Sim. Pega um pincelzinho menor e faz a mesma coisa. Dá também para aplicar brilho, que é o que eu vou fazer. Dá para pegar um corretivo e fazer um recorte aqui. Dá para fazer, mas é uma coisa que exige um pouquinho mais de técnica. Algo que eu acho muito fácil, eu só antes vou dar uma esfumadinha geral aqui para não ficar nada marcado, porque quando a gente deixa marcado a sombra que tá embaixo, geralmente a gente não consegue desmarcar depois, tá? Então, por isso, a gente tem que sempre deixar a sombra pronta. O que é deixar a sombra pronta? Se eu precisasse sair agora com essa sombra, eu estaria pronta? Isso é deixar a sombra pronta, bem esfumadinha, bem acabada. É praticamente assim. E essa paleta, ela tem uns brilhos maravilhosos. Olha isso, gente. É uma cintilância. E sombra cintilante fica muito, muito mais bonita utilizar com o dedo, porque o dedo ele gruda. Eu vou utilizar essa sombra aqui. Eu aplico com o dedo e olha como é que ela vem no dedo. Dá uma dor no coração, porque no olho nunca fica assim. Gente, eu queria que a sombra ficasse assim, nesse tanto de brilho. E eu vou aplicar aqui no comecinho do olho, mas ela é uma sombra muito, muito bonita. E aonde que eu aplico? Eu vou aplicar mais aqui no começo, aonde eu ainda não tinha aplicado sombra, e eu vou subir um pouquinho aqui no meu esfumado. Mas eu vou deixar na pálpebra móvel. Eu só subo um pouquinho, não sei se vocês conseguem ver aqui pra cima do meu côncavo, porque como a minha pálpebra móvel ela é pequenininha, às vezes se eu deixo o brilho só aqui, parece que eu tô com o olho fechado, assim. E aqui, como eu não tenho o meu olho próximo, como eu não tenho o meu olho afastado e o meu olho é próximo, eu aplico a sombra aqui, cintilante, pra dar um brilho a mais. Mas eu gosto bastante de vir com o iluminador nesse cantinho, porque fica lindo. Porque eu, como falei pra vocês, tenho os meus olhos um pouco próximos, então não tem problema nenhum eu aplicar aqui. Olha só que bonito. Gente, iluminador é uma parte tão bonita da maquiagem. Qualquer maquiagem com brilho, pode ser até um marrom sem graça, aquele marrom xoxo que todo mundo faz, mas se tu põe um brilho, um iluminador, fica perfeito. Eu vou aplicar só um pouquinho aqui abaixo da minha sobrancelha, cuidando pra não descer pra cima do meu esfumado. Eu acho que essa parte deixa a maquiagem tão bonita. Mesmo que eu tenha falado pra vocês que não valoriza tanto o meu olho, eu gosto, eu acho bonito. Se alguém tiver o olho como o meu e não se sente bem aplicando iluminador, é de gosto pessoal. E todas essas características que eu falei pra vocês, a gente pode ter diversas combinações. Tipo assim, uma mesma pessoa que tem a pálpebra gordinha, ela pode ter a pálpebra móvel toda sobreposta, que não é o caso da minha, porque a minha ainda dá pra ver. Ou, por exemplo, alguém que tem o côncavo profundo, o côncavo ele é mais descendente, mais caído. E o que a gente faz quando o côncavo é caído? Quando o côncavo é assim que nem o meu, é mais tranquilo. A gente só tem que cuidar pra não deixar ele caído, né? Só cuidar pra não modificar ele. Mas quando a gente tem um côncavo que ele já é mais caidinho, o que a gente faz? A gente vem com uma sombra mais escura e aplica e refaz
essa parte aqui. Por exemplo, vocês conseguem ver que ainda a minha linha do côncavo tá mais escura que a maquiagem? Então, pra disfarçar essa linha, se eu tivesse o olho muito caído assim, eu viria com uma sombra mais escura do que essa linha, que é uma linha de sombra que fica naturalmente. Então, eu subiria um pouquinho mais pra dar essa impressão de levantar o olhar. Não é só alongar aqui que vai dar um aspecto de levantar pro olhar, é todo o conjunto. Agora, as dicas vão ser para a parte de baixo dos olhos. Parece muito simples. É só passar uma sombrinha. Mas tem um ponto que tem que ser muito cuidado. E para facilitar a vida de vocês, eu tenho essa característica. Eu só vou tirar aqui que caiu um pouquinho de sombra, porque é normal, às vezes a gente carrega demais o pincel, a sombra cai. E se a pele tá bem selada, não vai acontecer nada. Essa linha d'água, vocês conseguem ver... É que eu não vou conseguir olhar pra câmera e ver o que eu tô fazendo ao mesmo tempo, mas eu vou tentar deixar o espelho aqui atrás. Aqui, ó. Quando eu tô bem de frente, a minha linha d'água, ela aparece, ela fica exposta. Agora tá dando pra vocês verem. E o que acontece? Muita gente... Teve aquela moda de passar o lápis branco por dentro da linha d'água e passar um esfumado mais escuro por fora. Se eu fizer isso, vai parecer que o meu olho tá assim, que eu tô triste, que eu tô acabada, muito cansada, que preciso dormir. E isso só aparece mais com a maquiagem. Agora, normalmente, eu duvido que vocês perceberam isso. Então, o que eu faço? Ou eu não deixo nenhuma sombra, nada dentro do olho e faço só um esfumadinho por fora, ou passo uma sombra escura e daí tem que aumentar a espessura do esfumado aqui nessa região, ou a gente vai fazer o truque que eu amo fazer e que valoriza bastante esse tipo de olho. E fora disso, não tem muito outras questões com a raiz dos cílios. Então, só se tu tem essa mesma característica que tu precisa tomar esses cuidados, tá? Eu vou voltar eu vou pegar esse pincel pequenininho e eu vou aplicar aquela primeira sombra que a gente aplicou no côncavo, tá? Deixa eu pegar meu espelho pra conseguir mostrar bem pra vocês, pra eu olhar pra cima. Então, eu vou aplicando aqui por fora e eu defini já a espessura. Eu também vou juntar aqui em cima, porque a maquiagem é uma só, não é uma maquiagem em cima e uma maquiagem embaixo. Senão fica muito artístico. Se o objetivo for fazer uma maquiagem artística, tudo certo. Daí a maioria das minhas dicas vocês podem ignorar. Porque as minhas dicas, elas são para maquiagem social. Maquiagem social é maquiagem de evento, é maquiagem de casamento, de formatura, de festa. Qualquer maquiagem usada em evento social. Então, aqui já dá pra ver que até a metade do meu olho eu esfumei. Só que agora, se daqui eu continuar, eu vou subir. Então, automaticamente, quando eu subo aqui desce. Então, eu vou continuar com essa cor de forma reta. Aqui, ó. É muito sutil isso. Quase não dá pra perceber, mas faz muita diferença no resultado final da maquiagem. Eu vou até escurecer um pouquinho mais pra vocês conseguirem ver, porque às vezes, na verdade, às vezes não, a maioria das vezes, as luzes que eu utilizo pra conseguir mostrar certas características da maquiagem pra vocês, dá uma apagada no contraste da maquiagem. Agora eu também fiz demais. Eu vou tirar aqui, caiu um pouquinho de sombra. E já vou... Esse aqui era o pincel que eu tava aplicando o pó antes na minha pele, tá? Por isso é bom você deixar sempre do ladinho o pincel que você tava usando, que você nem precisa aplicar mais produto, só o pincel sujinho já
faz o trabalho. Então, aqui eu seguro reto, fazer a mesma coisa do outro lado. Vou voltar com o iluminador. Aqui nesse cantinho, porque aqui eu faço uma entrada de luz para justamente disfarçar que essa parte ela é mais alta do que aqui o final. Porque muitas vezes eu fazia só contornando o meu olho mesmo. E não ficava bom, e eu não entendia o porquê. E o dia que eu descobri isso, a minha vida mudou. E o delineado, Carol? Como é que a gente vai fazer o delineado? Cada pessoa se adapta com produtos diferentes. Tem gente que gosta de fazer o delineado com lápis. Eu não consigo. Em mim, não consigo. Tem gente que usa delineador em gel, que é esse de potinho, que a gente utiliza um pincel. Eu gosto bastante de usar em cliente. Em mim, eu prefiro algo mais prático. Até porque em cliente a gente nem pode usar algo que não seja com pincel. Porque tudo de maquiagem em cliente, a gente ou precisa conseguir higienizar ou descartar. Principalmente na região dos olhos e da boca, porque a gente pode transmitir doenças, como, por exemplo, herpes labial e conjuntivite, entre outras. Qualquer doença que transmita dessa forma, a gente consegue transmitir com a maquiagem. Então, eu sempre tomo esse cuidado. E é importante até que vocês tomem esse cuidado com os produtos de vocês. Às vezes, vocês se maquiam com amigas e compartilham máscara de cílios, coisa que eu fazia muito quando eu era mais jovem, sem saber das coisas, ainda bem que eu nunca peguei uma doença nos olhos. Ou se vocês mesmos estão com conjuntivite num olho e vocês passam uma máscara de cílios, vocês vão pegar nos dois. Ou o negócio vai ficar ali, que eu não sei bem certo quanto tempo que demora, ou se a conjuntivite... Eu não sei, enfim, não sei se conjuntivite é vírus ou é bactéria. Se é vírus, morre. Se é bactéria, vai ficar ali se proliferando. Mas, enfim, é melhor não usar maquiagem quando vocês estão doentes. Tem esse tipo de delineador aqui, que eu particularmente acho difícil demais trabalhar com esse delineador aqui. Foi o primeiro tipo de delineador que saiu na vida, eu acho. Tem esse daqui que eu gosto mais. Eu vou mostrar a pontinha pra vocês, né? Só que eu não acho que ele tá tão pretinho, ó. Ele é tipo um pincel, como eu uso nas minhas clientes, mas esse eu não uso nas clientes, tá? Eu uso só em mim. Porque eu gosto de testar coisas, e pra testar coisas tem que ser em mim mesma. Mas o que eu amo é a canetinha delineadora. Eu acho muito fácil de fazer. Mas, claro, tudo tem um porém. Eu acho que às vezes, como eu passo bastante sombra, vai sujando a pontinha e aí não vai saindo o produto. Mas cada pessoa se adapta com um produto diferente. O importante é que vocês consigam fazer o delineado. Se você acha mais fácil, às vezes o caneta é mais fácil porque justamente a gente é acostumado a escrever segurando dessa forma. Então, a gente consegue pensar e movimentar e ter o resultado que a gente pensou. Porque às vezes a gente pega, por exemplo, aquele que eu mostrei antes, que é da... Cadê? Enfim, desapareceu. Aqui. Ai, já tô louca. Esse daqui, por exemplo, a gente vai segurar aqui muito longe. Não é a mesma coisa de que segurar uma caneta. Então, às vezes, tu tá pensando que tu tá fazendo uma coisa e tu tá fazendo outra. Então, vamos com a canetinha, que eu acho mais fácil, tá? O delineado, ele segue a mesma lógica. Quem tem o olho muito afastado tem que aproximar, principalmente porque o delineador geralmente é preto. E no meu caso, eu vou tomar o cuidado aqui, nesse finalzinho. Quem tem o olho que aqui ele sobrepõe assim, o ideal é que faça um delineado esfumado ou que faça mesmo aquele delineado que é tipo um raiozinho. O importante é que o resultado fique bonito.
não importa muito como que vocês vão se adaptar. Porque a maquiagem, ela é muito de adaptação. Principalmente a automaquiagem, que é você se maquiando mesmo. Então, essa canetinha delineadora, ela é muito boa. Que ela é da Avon, a Power Stay. Ela é super preta e ela dura mesmo. E já faz tempo que eu comprei, eu usei bastante ela e ainda tem. Então, eu gosto sempre de deixar um espelho embaixo, porque fica mais fácil de eu enxergar o que eu tô fazendo. E também fica mais fácil de vocês verem. E eu vou encostando aos pouquinhos. Eu gosto no começo de deixar assim bem fininho, só pra fazer uma raiz depois pros cílios postiços. Que isso também faz muita diferença. Se tu vai colar cílios, precisa ter um delineadinho, nem que seja muito pequeno. E aquele delineado que é gatinho, que nem assim pra dentro, é muito bom pra quem tem os olhos afastados. Eu tenho uma cliente que ela se maquia bastante comigo, que ela tem os olhos pequenos. Eles são um pouquinho afastados, mas eles no geral assim são pequenos. E nela fica linda a maquiagem com o delineado mais alongado tanto pra fora quanto pra dentro. Traz uma harmonia bem boa. E no meu olho, aquele delineado tipo Foxy, que agora tá super em alta, que tu faz mais no cantinho e traz o delineado só até a metade, é o que fica melhor. Por quê? Por que fica melhor? Porque eu não tenho tanto espaço aqui entre o côncavo e esse finalzinho do olho. Por isso, porque geralmente esse é o pedaço que tem que ficar mais grosso do delineado. E se eu deixar mais grosso aqui no meio, que é onde eu tenho mais espaço, fica estranho. Na verdade, parece que o olho encurta em vez de alongar. Então aqui eu vou tomar cuidado só pra fazer a raiz dos cílios mesmo. Aqui é legal só encostar a canetinha, nem arrastar, porque às vezes se a gente arrasta, a gente faz coisas que a gente não tem o objetivo de fazer. E ó, essa caneta é muito pigmentada. Eu não sei quanto que ela tá custando agora, que eu comprei no lançamento, mas eu acho que ela não custa mais do que R$50. Eu acho que deve estar entre 30 e 50. E é muito bom, porque geralmente canetas delineadoras são caríssimas. E aqui eu só sigo preenchendo, eu não vou conseguir falar muito, senão a gente vai ter um acidente. E aqui na hora do final, a gente nunca pode acabar o delineado do gatinho pra baixo. Pelo amor de Deus, vai parecer que tu tá triste, tá querendo começar a chorar. Sempre pra cima, ou na direção, ou em linha reta, ou na direção aqui pra cima. E eu falando que não é pra fazer pra baixo, o que eu tô fazendo? Que eu tava falando aqui com vocês, mas aqui, ó. Eu vou juntar aqui com a linha da água inferior. Nessa hora dá até pra juntar aqui embaixo, fazer um esfumadinho mais escuro, se vocês gostam. Eu só acho difícil, às vezes, esse delineado, porque a pontinha ele não pega tinta. Então eu quero justamente fazer essa pontinha e não tem tinta. Ele ainda tá meio onduladinho, mas eu vou fazer do outro lado e depois eu vou preencher com aquele outro delineador. E como é que a gente faz os dois lados iguais? Então, é um pouco de prática, porque você tem que pensar, eu pelo menos só tenho a mão direita que é dominante, né? O lado direito eu pego aqui e risco aqui, mas o lado esquerdo eu vou com o braço e viro aqui na frente, então eu já tô com o braço, com a mão em outra posição. Então é diferente. Vocês têm que treinar um pouco mais pra fazer o outro lado, ou começa pelo lado mais difícil.
Coisa que eu não fiz também. Que eu fiquei explicando pra vocês. Mas é bom porque vocês conseguem ver eu fazendo. E eu consigo lembrar de dar dica pra vocês. Mas eu peguei como referência aqui, ó, o cantinho do olho e levei assim, ó, mais pro meio, entre o reto e as sobrancelhas, assim, entre deixar reto e a sobrancelha. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou encaixar aqui. Se eu fosse fazer na direção da sobrancelha, seria mais assim. E se fosse mais reto, seria assim. Então, eu vou ir no meio termo. E sempre risca só um pouquinho, só pra ter certeza que o risco tá certo. Gente, delineado gatinho em cliente é 1000 vezes mais fácil. Me dá 1000 clientes pra fazer delineado gatinho, mas não me peça pra fazer no meu olho. E é super normal, tá? Ser difícil, porque é uma coisa super precisa. Esfumar é muito mais fácil. Bom, eu vou tentar fazer com o outro delineador, que esse ele não tá mais pigmentando, justamente por aquilo que eu falei pra vocês, que ele vai pegando o pó e grudando nele e ele não sai mais. Tipo, ele chega num ponto que não sai mais direito. E aí esse até é um pouquinho mais fácil, mas precisa de mais destreza na mão. O bom é que eu falei que eu ia fazer um delineado pequeno, né? Eu sempre falo. Ai, gente. Pronto. Pisquei bem na hora de passar o delineado e agora vocês ganharam um bônus de como corrigir delineado. Então é bem interessante sempre finalizar o delineado bem fininho, coisa que desse lado não aconteceu. E o negócio é vocês irem olhando de um lado, olha pro outro. Não, eu sou a pessoa mais desastrada no delineado. Às vezes dá até medo de falar que eu sou profissional, sendo que eu não sei nem me fazer um delineado, mas aqui em cliente é muito mais fácil, tá? Ai, pelo amor de Deus. Aí eu vou vir com um cotonete. Pode ser o mesmo cotonete que eu usei antes pra fazer a sobrancelha, não tem problema. Pra dar uma tirada aqui nesse preto. Porque eu não vou engrossar pra ficar harmônico, porque senão... Tipo, não vou engrossar pra consertar esse risco, porque senão o meu delineado vai ficar horroroso. Então eu vou tentar tirar o que dá sem passar outros produtos, mas ele já secou, então não vai dar. Eu vou tentar com uma água micelar e torcer pra não abrir um buraco muito grande na minha pálpebra.
Mas geralmente é isso que eu faço. Eu tiro, porque se eu vier só com um corretivo aqui por cima, eu vou ter um trabalhão pra cobrir esse preto, que é mais fácil tirar. Mas com cuidado, pra o menos de sujeira que eu conseguir fazer, melhor. Então eu vou girando sempre o cotonete pra não passar a parte que tá preta de novo ali, porque senão vai ficar mais preto ainda. Ó, e agora eu tô com o lado seco pra secar. Ó, já quase sumiu, tá quase novo. E agora eu vou vir só com um pouquinho de sombra, porque ele nem tirou muito... Não fez um buraco muito grande. Eu vou vir com um pincelzinho pequeno, cuidando pra não cair em cima do delineado preto. Quem que errou o delineado? Eu não errei. Vocês zeraram? Às vezes até dá pra dar uma esticadinha na pálpebra, porque como a minha pálpebra ela é mais flácida mesmo, mas é uma característica dela, é melhor dar uma esticada. Só que também tem que cuidar pra não esticar demais, porque se deformar demais a pálpebra, tu não vai ter noção do que tu tá fazendo, né? Então, o importante é sempre ter o meio termo. Meio esticada, meio não. Então, antes de aplicar os cílios postiços, é muito, muito importante a gente consertar o delineado. E agora já tá melhor. Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu vou tirar com água micelar esta pontinha com muito cuidado. Pronto, já tá melhor, já tá melhor. Chega um ponto que o melhor que você pode fazer é não deixar tão diferente. Porque se tu tentar mexer mais, estraga. E por isso que eu reforço tanto que a automaquiagem é muita prática, porque maquiar outra pessoa é muito mais fácil. Eu digo em segurar os produtos, fazer o delineado e tal. Porque tem que também saber muito de característica facial, porque cada pessoa é diferente. Eu vou colar estes cílios postiços aqui. Gente, eu não pego um cílio postiço, uso e jogo fora. Tanto que essa aqui é a minha cartela pessoal. Eu pego e eu colo de volta aqui. Até que o cílio não tá se desmanchando, eu não jogo fora. Porque, gente, cílio postiço não é baratinho. E também é lixo, né? A gente vai ficar só produzindo lixo? Não dá. Então, em cliente, sim. Tipo, eu dou cílios pra cliente bem tranquilo toda vez. Mas, pra mim, eu uso até que ele aguenta. É bem importante a gente medir no nosso olho o cílio postiço, porque se a gente deixar o cílio muito comprido, eu digo o comprimento assim mesmo, esse comprimento, ele pinica, tanto no cantinho externo quanto no cantinho interno. Ele pinica demais e dá vontade de arrancar o cílio postiço, e isso não pode acontecer. Então, tem que medir bem certinho. Esse aqui meu já tá cortado, porque eu sempre uso. Então, eu sempre deixo um dedinho aqui e aqui no finalzinho, eu deixo bem no finalzinho, tá? Eu gosto bastante de usar este cílio aqui,
que ele é mais curtinho nas pontas e mais alto no meio. Porque ele dá uma disfarçada na minha pálpebra gordinha. Porque dá pra ver agora que tá com o delineado que vai diminuindo o meu côncavo, ele vai descendo. Tem modelos de cílio que eles são mais gateadinhos, que eles, pro final do olho, eles crescem mais. Também fica bonito, assim, pra esconder esse finalzinho, mas eu prefiro este formato aqui. E como é que a gente cola? Gente, precisa ter uma cola boa. Eu nunca consegui colar meu cílio postiço com a cola da Macrylan. Mesmo vendo tudo que a blogueira falando que é muito boa a cola da Macrylan, eu nunca consegui colar. Quem conseguiu, parabéns. Porque eu não consegui. Eu gosto bastante dessa daqui, que é a Super Strong Hold da INV. Isso aí, da INV. Ela eu acho mais fácil também colar com a transparente do que com a preta. E eu viro o meu cílio assim de costas e eu aplico uma camadinha fininha. Gente, essa cola de cílio aqui dá pra gente sair, ficar a noite toda de cílios e chega de volta, dói pra tirar. De verdade, gruda na pele e dói pra tirar, mas ela tem que secar bem. Outra que eu gosto bastante é da pra maquiar. E também ela não tem látex. Ah, dá pra maquiar, porque tem gente que tem alergia a látex, né? Então, falando aí, se alguém tá procurando uma máscara assim, ó. E é só uma camadinha. Os cílios de frente aqui, ó, vocês não conseguem ver cola. Cadê cola? Não tem cola. Mas atrás ele tem bastante cola. Uma camada fininha, fina e uniforme. É isso que precisa. E eu deixo o meu cílio secar. Porque se eu tentar colar aqui com essa cola, nesse estado vai virar uma lambuzeira o meu olho. Eu vou grudar todos os meus cílios naturais, vai ficar uma gororoba. Então, a gente tem que aprender. Cada cola tem um ponto diferente de secagem. Mas, geralmente, quando a cola branca ela começa a ficar ou transparente ou azul, é a hora de colar. Só não dá pra deixar secar demais, porque depois ela não gruda. Daí não adianta. É o meio termo. Ela tem que terminar de secar no olho. Por isso, eu geralmente faço assim. Eu terminei o olho, aí eu passo cola nos cílios e aí eu vou passar a máscara de cílios. Porque enquanto eu vou passando a máscara de cílios, o cílio seca. E aí também vai me agilizando também, porque senão demora demais, né? Eu gosto bastante dessa máscara aqui, eu já mostrei pra vocês. Eu gosto bastante dessa máscara porque ela tem o mesmo formatinho quase do cílio postiço. Deixa eu colocar aqui pra focar. Ela é curvadinha, assim. E aí eu gosto de encaixar ela bem nos meus cílios. Eu sempre deixo o espelho aqui embaixo, que daí aí encosta bem na raiz e fecha os olhos e empura. Só cuida pra não borar muito a máscara nessa hora. Quanto menos borar, melhor, mas um pouquinho sempre bora. E quando a gente vai passar máscara de cílios antes do cílio postiço, não precisa ser a melhor máscara, não precisa fazer 1000 camadas, só deixando os cílios mais pra cima e pretinhos é o suficiente. Porque a gente só precisa disfarçar os nossos cílios naturais, que geralmente eles são mais claros e ainda por cima, quando a gente passa a base, pó, tudo gruda neles. Então, é melhor mesmo a gente pintar eles. Eu geralmente boro na hora de aplicar aqui embaixo, que eu acho que esse aplicador é um pouco grande, mas eu não tenho nenhum aplicador menor. Tem uma máscara da Bruna Tavares e uma da Ruby Rose, que eu conheço, né? Nunca usei, mas eu conheço. Que tem o aplicador bem pequenininho, que é excelente para fazer essa parte de baixo.
E aí, se vocês borarem a máscara de cílios por algum motivo, vocês não mexam nela até ela secar, tá? Deixa secar, porque depois fica muito fácil vir com o cotonete seco e dar uma esfregadinha, já sai. Ó, vocês já conseguem ver que ele tá ficando azulzinho a cola, mas ainda não tá bom, tá? Se eu grudar assim, ainda vai ser difícil. Cada pessoa se adapta de uma forma diferente também. Mas eu pode colar com o dedo mesmo, eu gosto muito de colar com a pinça. Então, eu pego o cílio postiço, assim, no meio dele. Porque daí eu já sei que eu tenho que vir mais ou menos no meio do meu olho. Se eu vir assim, ó, com o meu cílio e colar ele assim, ele vai ficar caidinho. Então, eu tenho que pegar o meu cílio aqui, virar a minha mão, tá vendo que aqui ele tá como ele deveria estar no olho. Então, eu vou dar uma viradinha pra cima, eu olho pra baixo e encosto na raiz dos cílios. Ajusto o cantinho externo primeiro, porque geralmente no cantinho interno é mais curto, né? Porque aqui se cutucar vai ficar incomodando demais, demais, gente. Ai, uma vez eu saí com o cílio cutucando, foi a pior coisa que me aconteceu. Seria bom segurar a pinça na mão, né? Ó, ele já grudou bem, ainda tem um pouquinho de glitter que eu não limpei meus cílios. Porque como eu falei pra vocês, eu uso os cílios várias vezes, mas se eu fosse usar pra sair mesmo essa maquiagem, eu limparia, tá? E aí, eu vou apertando, assim, pra juntar o cílio postiço com o cílio natural, mas nessa hora tem que limpar toda vez. Passa, assim, o dedo no meio da pinça, pra não ficar cola e grudar o cílio e arrancar o cílio, porque acontece. Gente, quem que tem cílio postiço? Eu não tenho, meus cílios são assim. O importante é que a gente não consiga ver diferença de onde tá o cílio natural e onde tá o cílio postiço. Porque senão fica muito, muito estranho. Agora eu vou repetir tudo do outro lado. Beijão pra vocês e até a próxima!